Shalom, shalom, meus irmãos israelitas, né? Hoje, irmãos, nós vamos ver lobos no meio de Israel. Essa é a verdade, certo? Onde esses lobos? Igreja cristã, católica, irmãos que enganam seu próprio povo, é uma vergonha, certo? Irmãos malignos, né? Irmãos que não têm um pau criador, por causa da ganância, do dinheiro, né? Enganam, são falsos profetas. Muitos irmãos israelitas se perdendo no meio do caminho, sabe? Muitos irmãos sofrendo por causa do pecado, do mal, não guardar as leis, os mandamentos de Deus. Desculpa, tá bem frio aqui. Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 12, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta, apertado, o caminho que leva à vida, e poucos a quem a encontra. Certo, irmão? Imagina nós que somos israelitas. Você que é israelitas, nós que guardamos as leis, os mandamentos do Pai do Criador. Ainda a gente está ali com a esperança no Pai, no Criador, que a gente ser salvo. Imagina muitos irmãos que não guardam as leis, os mandamentos do Pai do Criador. Irmão, só quem pode conduzir a salvação é Cristo e as leis, os mandamentos. Se você não guarda as leis, o Espírito Santo de Deus não habita em você. O Espírito de Deus não habita em você. Certo? Vamos para Lucas. Lucas 11, versículo 42. Lucas 11, versículo 42. Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizíamos a hortelã e a ruda, e toda hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas, e não deixar a outras. Ai de vós, fariseus, que amais os meus assentos nas sinagogas. Falando de falsos profetas, muitos irmãos israelitas, né, que são pastores de igreja hoje. Pastor só existe um, que é Cristo, nosso Salvador, o Rei dos Reis, certo? Eles amam em primeiro lugar. Coloque na sua mente, você é apenas um israelita, um servo do Pai do Criador, certo? A palavra de Deus fala: somos reis e sacerdotes. Nossos filhos são príncipes, nossas mulheres princesas e rainha, certo? Porém, Cristo falou: aquele que querer ser o maior no reino do céu será o menor. E aquele que ser o maior no reino dos céus será o menor, e o menor será o maior. Nós, israelitas, temos que fazer a obra do Pai, as 12 tribos de Israel, certo? Talvez você, na sua cabeça, você não conhece o Pai, o Criador, não conhece a Cristo, mas nós guardamos as leis, conhecemos o seu poder, o seu amor, a sua ira, certo? Deus, quando destruiu o mundo com o dilúvio, ele não teve misericórdia só de Noé, salvou 8. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus salvou só 3. Era para ser 4, mas a mulher olhou para trás e obedeceu ao Pai, ao Criador, transformou uma estátua de sal, certo? Imagina você, irmão, que não guarda as leis, jogando a sua salvação, a sua herança fora, seguindo os pagãos, o costume do pagão, a enganar, a roubar, certo? Guarda as leis. Você que é um falso profeta, guarda as leis. Ai de vós, quando Deus fala ai de vós, é matar, tá? Matar. Para você que não sabe, tenha medo quando Deus falar ai de vós. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Oi, pastor, só existe um. Nosso Deus falou, nosso Salvador falou, não chamar ninguém de rabi, porque rabi só existe um, que é Cristo, certo? Nem de Abba, que Abba só existe um, que é o Pai, o Criador, certo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não tem nada, não tem o Espírito do Pai, as leis. A palavra de Deus fala: não escuta a oração de pecadores, certo?
que sois como sepulcros que não aparecem, e os homens não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Respondendo um dos doutores da lei, e dizem: Mestre, quando dizes isso, também nós afronta a nós. Sim, Cristo pregava a verdade, fazia a vontade do Pai, como os profetas, os discípulos. Nós somos israelitas, pregamos a verdade dentro da palavra de Deus, certo? E eles não aguentam. A palavra de Deus fala, são homens que se desviam da verdade de Deus, certo? E ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com carga difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas, certo? Muitos, né? Doutrinas de homem, coloca doutrina sobre você, que não está na palavra do Pai do Criador, né? Não ensina as leis, mas coloca a doutrina, as leis dele, e você segue, você adora. Você olha para aquele homem, um falso profeta, e fala, esse é o homem de Deus. Como é que você sabe que é o homem de Deus? Ou você não lê a palavra do Pai do Criador? Se alguém vier pregar um evangelho que não seja esse que nós pregamos, não aceita ele na tua casa. Ou pregar outro Jesus. Qual outro Jesus? Qual Jesus que é pregado nas igrejas? Jesus branco. Toda igreja católica, cristã, eles amam a imagem da besta. O Cristo da Escritura, ele é negro. Deus, na Bíblia, ele é negro. Daniel 7, versículo 9. Deus, o ancião de dia, certo? Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e os vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Pois isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos. Mandarei e eles matarão, e perseguirão, e outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas. Para você que não sabe, você que está aqui na terra, você não é inocente. Logo, um crente, um cristão, não, somos inocentes, somos inocentes. Deus, ele é justo, nosso Pai, ele é justo. Não há inocente aqui, não há nada novo aqui. Se você estiver pensando que você é inocente, que Deus vai te julgar, porque você é inocente, não, está enganado, porque você é culpado. Seus pecados, tá? Você vai pagar. Eu vou, todos vão, certo? E para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde a fundação do mundo foi derramado. Qual é essa geração? Você é inocente? O povo que escravizaram os filhos de Deus, nos 4 cantos da terra levados escravos? Por que você acha que é inocente? Seus netos, seus bisnetos? Não, não é inocente, certo? Atos 7, versículo 6 ao 7, certo? Vamos para Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, faz tempo que eu não estou postando, como postou vídeo, eu acho que tem 2 semanas, né? Vamos para Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, certo? Outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vós inquietas e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quer transtornar, manipular. Na sua igreja fala a graça, que todos são salvos, certo? Cristo não morreu para a humanidade toda, morreu só para Israel, os israelitas. E a graça é a misericórdia do Pai, do Criador. Pela lei de Moisés, uma adúltera era morta, apedrejado o adúltero e a adúltera. Um homicida, ele era morto. Se ele tirasse a vida de uma pessoa, ele era morto também, certo? E esse veio a graça, a misericórdia do Pai, do Criador,
para que a gente se arrependesse e guardasse suas leis, certo? Então, a gente não está sobre a lei da morte mais, mas a lei do perdão, certo? Do perdão e não pecar mais, guardar as leis do Pai do Criador. Mas naquele tempo, por exemplo, a lei, qual a lei hoje? É o sacrifício. O sacrifício, o último sacrifício foi Cristo. Então você não precisa agora matar um animal, matar uma ovelha, um sacrifício. Porque Cristo é o sacrifício do seu povo. Morreu por nós, os israelitas. Certo? O que Deus quer da gente é que a gente guarde seus mandamentos. Certo? Deu a lei a nossos pais, a lei e os mandamentos a nossos pais. E nós temos que seguir. Certo? A lei. Certo? E somos obrigados sim, porque somos filhos do Pai do Eterno. E temos que obedecer. O filho obedece ao Pai. Você não obedece ao Pai, o Criador? Ou você obedece ao homem? Muitos irmãos israelitas que estão em igrejas cristã católica obedecem quem? A Deus ou ao homem? Obedece ao homem. Como que você pode obedecer a um homem que na sua boca só há mentira? Não vem as leis, os mandamentos, o verdadeiro evangelho? Como que você pode aceitar um homem que não fala de Cristo, o verdadeiro Cristo da Bíblia? Cristo na Escritura, ele é negro. Mas você vê seu pastor falando de Cristo? Não. Seu pastor fala, não, a cor não importa. E eles usam ainda. Não, Cristo era bem moreninho, clarinho. Não, Cristo era negro. Porque todo pastor pode ser rico, pode ser pobre. Eles fazem a vontade do diabo, do pai deles. Certo? A palavra de Deus fala, quem comete pecado é filho do diabo. Se você não guarda as leis, os mandamentos, não ama a Cristo, não ama a Deus, a seu próximo, e cumpre com a lei os mandamentos do Pai, e vive no pecado, você é filho do diabo. Ou você não sabe que nenhum mentiroso entrará no reino de Deus? Até quando vocês vão ficar dormindo? Certo? Até quando vão dar ouvido aos filhos do diabo? Entendeu? A palavra de Deus fala, o diabo foi homicida, desde o começo não se firmou na verdade. Por que pregamos, irmãos, para nossos irmãos negros e índios? Para que eles venham a ter o conhecimento da verdade, que eles são, e se alegrem. Certa vez, um irmão perguntou para mim, um irmão muito bom, coração bom, irmão que o Pai, o Criador, abençoe ele, certo? Ele perguntou, quando você soube que você é israelita, como é que você sentiu? E eu fiquei pensando, como é que eu senti? Porque eu, israelita, vamos voltar lá no tempo, vamos ver o que nossos pais passou, a escravidão, o sofrimento que não é da agora, né? Desde o princípio a gente sofre, certo? A palavra de Deus fala, o Espírito testifica com o mesmo Espírito. A felicidade vem do nosso coração, a alegria, certo? Que não somos um povo abandonado, mas um povo amado pelo Pai, pelo Criador, por Cristo. E se nós somos amados pelo Pai e não somos órfãos, então a gente somos felizes, agradecidos pelo Pai por ter escolhido nossos pais. E sentimos algo muito forte no nosso coração que não tem como explicar. Não importa que a gente seja pobre, pobre, mas o importante é que a gente somos israelitas. Tá? A palavra de Deus fala assim, mesmo você sendo pequeno, ainda está acima de todas as nações. Então você, como é que você se sente sabendo que você é um israelita? Sabendo que é um povo santo de Deus. Como é que você se sente sabendo a sua verdadeira identidade? Sabendo o seu verdadeiro rei, filho de Deus, que ele é negro. Sabendo que Deus ele é negro. Como é que você se sente? Se sente muito feliz, não é? Como quisesse voar. Uma alegria que não pode se conter no seu coração. Uma felicidade que as nações colocam você lá embaixo. Mas como você se liberta, em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você se eleva, irmão. Mas se eleva no seu coração, porque você acordou. Se você acordou, você conseguiu a sua herança. Você sabe quem é seus irmãos. Que vocês têm que fazer a obra do Pai do Criador, amar a Cristo, amar a Deus, guardar suas leis, seus mandamentos. Certo, irmãos? Então,
é algo tão importante em nossos corações, quando a gente descobre que a gente é israelitas, dentro da palavra do Pai do Criador, que é difícil expressar, porque se a gente fosse expressar, é só o nosso Pai, nosso Criador, conhece nosso coração, o nosso espírito, certo? Então só Ele sabe a alegria que a gente tem. Eu olhar para lá assim, eu sou israelita, eu nasci no Brasil, mas eu sou israelita. Você, irmão negro, você é israelita. Você é um povo santo do Pai do Criador, tem guardado as leis do Pai do Criador. Certo, irmão? Eu vejo muitos irmãos sofrendo, muitos irmãos morrendo, muitos irmãos matando o seu próximo, brigando com o seu próximo, certo? E nós, irmãos, pregamos a palavra para que você seja, reconheça a verdade, que você é um israelita, que você guarda as leis e os mandamentos do Pai do Criador, certo? Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, que nós israelitas vamos enfrentar, vamos passar, certo? A palavra de Deus fala que nós vai ser odiado por todas as nações. Por que odiado? Pregar a verdade, a palavra, o verdadeiro evangelho, as leis, os mandamentos, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, certo? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos. Irmãos, muitos irmãos israelitas, eu não falo das outras nações, que o Pai, o Criador, tem nada a ver com as outras nações, mas tem a ver com você, irmão. A lei foi dada a nossos pais e a nós, certo? A palavra foi dada a Jacó, Salmo 147, versículo 19. A palavra foi dada a Jacó e a lei, o estatuto, a Israel, certo? Então nós temos que guardar a lei, irmão. Quando você não guarda a lei, vem a maldição está sobre você. Lógico, está sobre todo Israel de Deus. Mas você sofre, comete o pecado, certo? Pais, mães ingratos, sem afeto naturais, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Sem amor. Como é que você não pode amar o seu irmão? É teu irmão. Eu vou lá pro meu irmão, eu vou maltratar meu irmão ou julgar meu irmão. Que amor é esse? Eu sou israelita. Deus falou, tenho que amar meu irmão. Amar o teu próximo e orar pelo teu inimigo. Nossos inimigos são nossos próprios irmãos, que não estão na verdade, não estão guardando a lei. Então não tenho que maltratar o meu irmão ou desfazer do meu irmão, mas sim orar para ele, certo? Prego hoje, prego amanhã para ele, prego 2, 3, 4 dias, certo? Até ele reconhecer, porque Cristo falou, ninguém vem a mim se meu Pai não enviar, certo? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aquele que não vê pelo amor, vem pela dor, certo? Incontinência, cruéis, sem amor para com os bons, certo? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Certo, irmãos? Meu conselho, tem muitos irmãos, igreja cristã e católica, irmãos, a palavra de Deus fala assim, ímpio se acha no meio do meu povo, certo? Que não tem o amor a Deus. Porque você é fala, eu sou um cristão, mas cadê o seu amor com o Pai, com o Criador? Você é um israelita, você fala que ama a Deus, mas você está guardando as leis, os mandamentos, está guardando o sábado? Qual dia que você vai? Você vai na igreja no domingo. Não, eu amo a Deus, assim, você não ama a Deus. Você é um mentiroso. Um mentiroso. Tem que guardar as leis do Pai, do Criador. Se você não guarda a lei, não tem salvação para você. A palavra de Deus fala, 2/3 da casa de Israel será morto, estripados. Certo? A palavra de Deus fala assim, primeiro começarei o julgamento pela minha casa. Deus, ele é justo. O Pai, ele é justo, nosso Criador. Ele é justo. Certo? Irmãos,
não sei quanto tempo, mas vou ver até dar o vídeo aqui, vou ver até a memória daqui, vou continuar aqui, certo? Então, meus irmãos, buscar o arrependimento, voltar para o Pai, para suas leis, para os seus mandamentos. Vocês, negros e índios, são os verdadeiros povo do Pai, o Criador. Pega a palavra do Pai, o Criador, e vai ler, guarda as leis, para que tu viva. A palavra de Deus fala, guarda os mandamentos para que tu viva, tá? Viva em abundância, certo? Vou pegar Baruque, porque seu pastor fala que você não tem que seguir os mandamentos, porque eles querem que você blasfeme contra o Pai, o Criador, certo? Não a lei, a palavra de Deus fala que ele zomba da lei de Deus, dos mandamentos. Se você pegar Mateus e outros, blasfema contra o Filho de Deus, porque Cristo não aboliu a lei, certo? Mateus 5, versículo 17, tá? Vamos para Baruque, apócrifo, Baruque. Baruque. Baruque 4, versículo 1, certo? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a lei, os mandamentos, que é a escritura, certo? Ela é o livro do mandamento divino. Ela, a escritura, certo? Ah, desculpa, muito frio. Ah, desculpa. Baruque, capítulo 4, versículo 1. Ela é o livro dos mandamentos divinos e a lei, que subsiste para todos sempre. Que seu pastor fala que a lei você pode fazer tudo, comer carne de porco, não guardar o sábado, você pode adulterar, você pode largar a sua mulher e casar novamente, não pode, dentro da palavra do Pai, o Criador, certo? Cristo mudou isso. De primeiro, você podia casar. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Cristo mudou isso, tá? Cristo mudou. Cristo é sacerdote do Pai, o Criador, Filho de Deus. Um sacerdote, ele pode tirar uma lei ou mudar. Cristo, ele vê o que? Mudou. Então hoje vê o que? A graça, a misericórdia. Então ele tirou. No lugar de você morrer, no lugar de você é um adúltero era morto. No lugar de você ser morto, Cristo teve misericórdia ao Pai Criador para que você se arrependa e não volte a pecar mais. Correto? E naquele tempo o homem podia ter várias mulheres, certo? Mas hoje não. Hoje não pode, tá? É a lei do Pai. Cristo mudou isso, tá? Ela é o livro dos mandamentos divinos. Todos aqueles que seguem adquirirão a vida, certo? Segue as leis, os mandamentos do Pai, o Criador, certo? E os que abandonam morrerão, certo? Os que abandonam a lei morrerão, certo? Essa é a verdade do Pai, o Criador, certo? Muitos irmãos israelitas não têm um conhecimento da palavra de Deus. Eu aprendo muito com meus irmãos israelitas. Deus me dá o entendimento e a sabedoria, o pouco que Deus me dá, eu fico muito agradecido com meu Pai. Mas aprendo muito com meus irmãos israelitas, certo? Irmãos que têm a sabedoria, o conhecimento da palavra do Pai, a obediência ao Pai. Tipo, se você pegar Israel Unido em Cristo, Príncipe de Deus, Joel da Silva, o canal dos irmãos também, Hebreu Brasil, né? Hebreu Brasil, certo? São irmãos que guardam as leis, que pregam a palavra para seus irmãos israelitas. São irmãos abençoados pelo Pai, pelo Criador, certo? E nós que somos israelitas, né? Eu já sou um homem velho, né? Um homem velho, e eu aprendo com eles. Porque nós aprendemos a palavra do Pai, o Criador, a verdade com nossos irmãos, certo? Não importa que o irmão é mais novo, o irmão mais velho, mas tem muitos irmãos que têm a sabedoria.
Nem todos nós israelitas somos iguais na sabedoria do Pai do Criador. Tem irmãos que têm muito mais sabedoria. Pois a sabedoria é para aqueles que guardam as leis, os mandamentos de Deus. Certo? Não para Ezequiel. Se inscreve no canal Hebreus Brasil. É um canal israelita. Que ensina a verdade do Pai do Criador. Certo? Para seus irmãos israelitas, negros e índios. Israel unido em Cristo, príncipe de Deus. Joel da Silva. Certo? Canais israelitas. Né? Ezequiel 34, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Certo? Pastores de Israel são hoje falsos profetas. Certo? Que estão em igreja cristã, católica. Certo? Que profetiza e dizem aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Certo? Apacenta a si mesmo. Esconda a verdade para eles, não prega a verdade para seus irmãos, por causa da ganância, né? Do dízimo da oferta, que a oferta são alimentos, certo? Diz o que se apacenta a si mesmo, não deve os pastores apacentar as ovelhas, que são Israel, os israelitas? Quantos irmãos estão perdidos em doutrina do homem, no engano, no fermento, no vinho, certo? Que não guarda a lei, certo? Come carne de porco, vai adorar o Pai o Criador no domingo, certo? Não guarda o sábado e segue doutrinas de homem, não a doutrina do Pai o Criador. Porque os pastores não falam que eles são israelitas, que é um povo santo do Pai o Criador. Entendeu? Falsos profetas, irmãos lobos. Comeis a gordura e vou vestir da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, as fracas não fortalecessem, e as doentes não curassem, e a quebrada não ligassem, e a desgarrada não tornasse a trazer, e a perdida não buscassem, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Certo? Irmãos, israelitas, pastores. Rigor e dureza. O que é rigor e dureza? Distorce a palavra e coloca a lei dele, não a lei do Pai do Criador. Um pastor não ensina as leis do Pai do Criador. Não fala de Cristo, que Cristo é negro. São irmãos traidores. Cristo escolheu 12 e um era o diabo. E esses mesmos diabos, espírito de Judas, estão nesses irmãos. Esses irmãos sempre existiu, israelitas, que são falsos pastores, fariseus, mentirosos, miseráveis. São irmãos, sim, mas se você não está na verdade do Pai do Criador, é um mentiroso, você é um desgraçado e merece o castigo do Pai do Criador, pois você engana seus irmãos israelitas por causa do dinheiro. Não ligasse a desgarrada, não tomasse a trazer. A perdida não buscasse, mas dominar sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalha por não haver pastor. Certo? Não haver pastor. Por quê? Os pastores não estão preocupados com você, irmão, um irmão negro israelita que é um pastor. Não está preocupado com você, está preocupado com o que vai entrar na igreja para ele comprar seu carro, sua casa. Entendeu? São filhos do diabo. Não faz a vontade do Pai. A vontade do Pai é a verdade. Pregar a verdade. Reunir todo Israel de Deus. Reunir um povo só. Assim espalha por não haver pastor. Tornará-se pastor para todas as feras, tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todos os altos. Horteiro, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntar por elas, nem quem as busque. Porque Deus está enviando seu povo nos últimos tempos para pregar o verdadeiro evangelho para Israel? Pois os falsos pastores que conhecem a verdade não pregam a verdade. Que você, negros e índios, são israelitas. Não prega a verdade. Como é que você pode conhecer a Deus se não é apresentado o verdadeiro Deus para você? O verdadeiro Cristo? Não é apresentado o verdadeiro evangelho? Então você está assim o quê? Espalhado. Está no meio do pagão. A igreja cristã católica são pagã.
Vem da onde? Da Europa. Você está aprendendo doutrinas de europeu, certo? Cristo não formou religião nenhuma, tá? Nosso Pai deu as leis, os mandamentos no nosso coração para que nós guardamos, certo? Por toda a face da terra se haver quem a perguntem, se por elas, nem que as buscassem. Por que você acha que Deus está enviando o seu povo? Reunindo o seu povo, levando a palavra, o verdadeiro evangelho dos quatro cantos da terra. Vocês são ignorantes, não entendem a palavra, não conseguem enxergar a palavra do Pai, o Criador, se cumprindo. Portanto, os pastores ouviam a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que por quanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a toda a esfera do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentam a si mesmo e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, os pastores ouviram a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores da sua. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Deus fala contra os pastores. Agora, na sua cabeça, logo na sua cabeça, você trata nosso Deus como criança. Deus fala: olha, estou contra ti, estou contra você. Mas você trata Deus como criança. Não brinca com nosso Pai, nosso Criador, tá? Não brinquem. Não brinquem, porque tudo que você tem vai ficar na terra, ainda vai perder a sua salvação. Vai ser uma vergonha para Israel, tá? Uma vergonha, tá? E sem falar que Deus terá misericórdia no seu leito, na sua doença. Não vai ter misericórdia de você, que você é um ladrão, um pastor falso, mentiroso, blasfemador da palavra do Pai, o Criador. É, o nosso Deus é o Criador do céu da terra, o Deus de Israel. Tá? E você é um israelita e está enganando seu próprio povo. Devia ter vergonha na sua cara, porque você é um maldito. Os mesmos pastores que é fariseu hoje, são os mesmos que era capitão do mato, que caçava os seus próprios irmãos, para os fazendeiros. Os mesmos que queria apedrejar Cristo, tá? Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores das suas mãos. Pastores, das suas mãos demandaria as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Agora você pergunta: como é que Deus está fazendo isso? Como é que Deus está reunindo as suas ovelhas? Os israelitas. Você acha que é um cristão? Você acha que são igrejas? Você acha que as igrejas cristãs fazem a obra do Pai do Criador? Deus usa o seu próprio povo, Israel, para reunir seu povo, para levar a verdade, pregar a palavra, certo? O verdadeiro evangelho, para que nossos irmãos se arrependam e volte a cumprir a lei, os mandamentos de Deus, certo? Tem milhões e milhares de igrejas, mas nenhuma faz a vontade, porque o Pai, o Criador, vai mandar duas testemunhas para pregar para o mundo inteiro? Não, só para Israel. Ele falou: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certo, irmãos? Vamos aqui para Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesaria de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns a João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: e vós que dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. E eu respondendo disse: bem-aventurado tu, Simão, beijo, Bajonas, porque
não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Porque o Espírito do Pai, o Criador, revelou Cristo para Jonas, certo? Para Simão, certo? Revelou o Espírito do Pai, Cristo, certo? Esse é o nosso verdadeiro pastor, o Filho de Deus, certo? Vamos para Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai vós a vós mesmos, se permaneceres na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Tá vendo? Pressão. Examinai vós a vós mesmos, se permanecer na fé. Provai vós a vós mesmos, né? Provar vós a vós mesmos é nós ser fiel ao Criador, guardar as leis, certo? Lutar contra os erros, contra os pecados da terra e continuar firme na presença do Pai, o Criador, nas suas leis, nos seus mandamentos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não faças mal algum, certo? Não para que sejamos achados, aprovados, mas para que vós façam o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque você já viu muitos, a igreja cristã, porque eu sou israelita. Eu não sei que eu estou salvo, mesmo sendo israelita, guardando as leis do Pai, o Criador, certo? Mas se vai na a igreja cristã, que não são israelitas, mas esse povo, as outras nações, eu já estou salvo, já estou salvo, porque não conhece a Deus. Nós conhecemos a Cristo, conhecemos ao Pai. Cristo falou assim, por causa de mim vocês conhecem a meu Pai. Sim, conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo. Cristo falou, meu povo não vai após outro, logo escuta a minha voz e me segue, porque nós conhecemos a Cristo. Nós seguimos um Cristo branco, mas um Cristo negro que está na Bíblia. Até que ponto você chega até burro? Deus chama a gente de burro. De burro, um povo que não tem entendimento, um povo rebelde. Você pega a palavra do Pai, o Criador, e não crê, mas você crê num homem mentiroso, no irmão. É o irmão, estou falando de irmãos israelitas. As outras nações, o Pai, o Criador, não tem nada a ver com elas. Certo? Pois eles não amam, já nasceram sem crer na palavra de Deus. Porque se crer, se confessava a Cristo. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus fala que nós vamos ser odiados por todas as nações. Certo? Por que você acha que Cristo é odiado? Cristo é odiado porque ele é negro. Tá? E Cristo morreu por você, irmão israelita, mas você não dá a mínima. Mas você adora um homem branco, um Cristo branco. Qual é o teu problema? Você tem problema, irmão. Você tem problema. Tem problema, porque Cristo, Deus, na Escritura é negro. Mas você que é um Cristo branco, um Cristo... Qual é o teu problema, cara? Fala, seriamente. Você não é merecedor do castigo do Pai, o Criador? É. Entendeu? Que você não conhece a Deus. Se você conhecesse o Pai, você teria medo do Pai, o Criador. Entendeu? Não sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade. Ó. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nós regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, que desejamos a vossa perfeição. Certo? Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais irmãos, regozijo-vos, sede perfeito, sede consolador, sede de um mesmo parecer, mesmo evangelho, o mesmo Espírito do Pai, o Criador. Visível em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com os osculo santo. Todos os santos vos sauda.
Todos os santos, quer dizer Israel, certo? Né? Todo cristão nem católico, Israel, certo? Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. O Espírito Santo são as leis e o mandamento do Pai, o Criador. Se você não guarda as leis, o Espírito do Pai, o Criador, não está em você. Meus irmãos, Shalom, a paz do Criador. Se inscreve no canal. Sei que eu tenho um pouco inscrito, mas quem vê o meu vídeo, se inscreva no canal, não no meu canal, mas no canal dos meus irmãos, Israel Unido em Cristo, Príncipe de Deus, Joel da Silva, Hebreus Brasil, que é dos meus irmãos nos Estados Unidos, né? Que são irmãos maravilhosos, irmãos de coração bom, que eu conheci alguns, né? Falei com um, né? Quando você falar o nome aí, hebraico, né? Mas são irmãos bom, irmãos que levam a palavra na rua, irmãos que enfrenta, vai e favelas, vai em lugares perigosos dos Estados Unidos para pregar a palavra para os seus irmãos, certo? Inscreva nos canal dele, Hebreu Brasil, né? Israel Unido em Cristo, né? Fala, irmão, porque nossos irmãos levam a palavra do Pai do Criador, certo? Para vocês, irmãos israelitas, né? E para vocês terem o pleno conhecimento de quem vocês são, que são um povo santo, tá? Shalom, meus irmãos. Fica na paz do Criador, que o Pai, o Criador, Cristo, esteja com vocês todos os dias. E tá chegando o sábado, guarda o sábado, certo? Assim chega a sexta, o sol estiver se pondo, já é sábado. Guarda o sábado, um bom Shabbat para todos meus irmãos israelitas. Shalom.